Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu vou conversar aqui com a nova presidenta recém-eleita da Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu vou conversar com a professora e escritora Antonieta Rovena Oliveira Gonçalves Dias. Seja muito bem-vinda. Muito bem, obrigada. Olá, Aleixo, olá aos telespectadores. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Posso lhe chamar só de Rovena, né? Pode, o nome popular, pode. O nome de guerra, digamos assim, Isso. é Rovena, né? Que é meu nome de guerra. Nome de escritora, né? Rovena, você publicou o seu primeiro livro há quanto tempo já? Este livro são livros de poesia. Eu publiquei o primeiro em 1982 e o segundo também de poesia em 83. Eu não residia ainda em Passo Fundo. Residimos em Espumoso, minha cidade natal. 1982 é a primeira obra publicada. 82, primeira obra publicada. Que legal, então tem toda uma trajetória já, escrevendo, publicando. E quantos livros você tem publicado? Hoje eu tenho 8 livros publicados. Tem um aqui que é sobre o meio ambiente, tem um ali que a gente vai falar depois que eu acho bem interessante, que é uma proposta de revisão da ortografia brasileira, né? Eu achei bem bacana, até vi um desses livros numa escola aqui do município esses dias, né? Que propõe ali uma reforma ortográfica, toda uma polêmica ali por trás. Isso, realmente. E como é que você se sente assim, sendo, né, mais uma mulher? Porque no histórico da Academia Passo Fundense de Letras a gente teve outras presidentas, né? Mais uma mulher que está sendo eleita aí para presidir a academia. Na verdade, eu até gostaria de fazer um comentáriozinho sobre o início das minhas escritas, né? Eu era jovem, ainda era adolescente, eu gostava de escrever, concorria a concurso, algumas coisas assim, na escola. E daí ali que eu descobri que aliás, não tinha descoberto, eu escrevia poesia, escrevia alguns textos, publicava no Jornal da Cidade, e depois me encorajei e publiquei o primeiro livro em 82, então, e desses livros eu não tenho mais, né, só para arquivo mesmo. E então, mais tarde que fui descobrir que eu gostava de escrever. Então que surgiram esses outros, né, esses demais, mas eu já morava em Espumoso, aliás, já morava em Passo Fundo, né, e viemos para cá no ano de 85, e daí que surgiram os demais. Daí eu, como o Mãe da Natureza, é um livro sobre o meio ambiente, é um livro que eu recomendo. Estou em várias escolas aqui na região, e especialmente em Passo Fundo, né? É um livro ilustrado, ele é infanto-juvenil, mas principalmente a consciência do meio ambiente, que nasceu como teatro na escola, na verdade, onde eu estava trabalhando, né? Ele nasceu como teatro. E daí mais tarde foi publicado num outro livro ali, dos penúltimos, o Rovérios, e depois eu pensei, não, mas este livro, este teatro, este texto, merece um livro específico, que surgiu então o Mãe da Natureza. Então você tem toda uma trajetória, assim, também com a escola, né? A senhora é professora também, né? Sou também, aposentada, né? Quase 20 anos, na verdade. Quase 20 anos, quase 20 anos que está aposentada. Já é uma... Mas, né, praticamente... Mas tem toda uma história aí por trás, nas escolas, dando aula também, né? Professora de... Geografia, especialmente geografia. Geografia, mas claro, né? Trabalhei com história também, né? No começo do magistério, né? Também trabalhei com história. Aquele tempo lá da Educação Moral e Cívica, da USPB, aquele tempo lá eu peguei tudo, né? Trabalhando. Quando você começou a publicar textos na década de 80, assim, como é que era a recepção do texto das mulheres? Havia alguma resistência, algum preconceito? Não vi. Eu até me esforçava bastante, eu andava pela região, né? Até talvez de ônibus, talvez, né? Pela região lá do Espumoso, como Ibirubá, Tapera e tal, né? E na cidade lá. Mas a aceitação acho que era boa, porque é bem raro, né? Uma mulher, eu era... Naquele tempo lá, estava com 20 e poucos anos de idade, né? Bem jovem ainda. Bem jovem, então... E era do interior, né? A cidade do interior, né? 80 quilômetros daqui, né? Espumoso, né? Mas mesmo dentro disso, eu já fui entrando em Passo Fundo, publicava aqui nos jornais daqui.
no Diário da Manhã, no Nacional, eu ia à luta, eu ia lá e pedia para publicar e sempre foi bem aceito, né? Claro, depois do Jornal da Cidade lá, né? Sempre com boa aceitação. Sempre teve assim um público e um acesso a Exato, publicar. Exato. Né? É bem diferente dos dias de hoje, né? Bem diferente hoje em dia, na era digital. Em que sentido? Não, tu chegava lá, tu tinha que procurar e oferecer, perguntar. Nunca foi cobrado pelas minhas publicações, né? É uma aceitação muito boa, entendeu? Nunca foi, aceitavam e assim, publicar. Era em jornais, né? Em jornais. Hoje a questão jornal físico. Está muito mais nas redes sociais, né? Está muito mais digital. Hoje está bem diferente. E aconteceu o contrário, né? Os jornais impressos estão diminuindo, digamos assim, né? E os meios digitais explodiram. Estão, né? adquirindo um campo maior, né? E como é que foi para te passar por esse processo, assim, essa mudança? Tu costuma te usar bastante digital? Esta aqui é uma questão que a nossa geração acho que passa por uma dificuldade. Muitos da nossa geração estão, não vou dizer a palavra sofrendo, mas a gente não domina da mesma forma que os novos, né? Essa geração que está chegando já nasce digital, né? Essa geração, as crianças já nascem digital. Eu tenho ouvido pessoas sim, que têm uma grande função na sociedade, né? Dizem que pede ajuda para crianças, para filhos de 8 anos. E a criança, mãe, mas isso é simples, mãe, entende? Então, acho que nossa geração, falando de mim, principalmente, a gente tem medo de clicar num teclado num computador. Né? Tem até o medo, porque tem medo de deletar o que é importante, né? Entende? Então é uma dificuldade que estamos, mas não temos muito o que fazer. Temos que procurar aprender com os mais novos mesmo. É um outro universo, né? É um outro universo. A era digital chegou, né? A tecnologia chegou, é um campo bem diferente, muito grande, e que na verdade o próprio homem foi descobrir que existe a inteligência artificial. Isso é um avanço muito grande que nos preocupa, para falar bem a verdade. Eu quero falar um pouquinho também sobre esse livro, Ortografia Brasileira, né? E brasileira escrito com Z na capa. Não é um erro, obviamente, né? Foi por gosto, proposital, né? Isso. A gente fala na escrita criativa que quando você comete um erro sem saber que é um erro, né? Sim, é um erro, mas quando você faz isso de propósito... para vir na capa do livro, né? Para causar aquele impacto, aquele choque, né? Ortografia Brasileira. O que propõe esse livro aqui, que eu achei assim, interessante? Esse livro surgiu de uma brincadeira, né? Eu via pessoas, meus antecedentes, escreverem... eu dizia, mas está errado. Meu pai, né, por exemplo, casa com Z, mas está errado. Ajudava ele. Procurava corrigir, procura corrigir os pais, está errado. Ele dizia assim, te dei estudo para te não me corrigir. Tá bom. Mas um dia eu trabalhava ainda na escola, era o ano de 90 e poucos, e eu disse, sabe de uma coisa? Que meu pai está certo, né? Os meus pais estão certos, escrevi assim, é o pronúncia. E assim eu coloquei uma matéria pequenininha no jornalzinho da escola, onde eu trabalhava. Coloquei aquela matéria ali, e meus colegas também já contestavam, não, mas ela está certa. E desta matéria eu ampliei, já estava aposentada, e eu ampliei essa matéria. Ampliei, corrigi e disse, mas eu vou mandar essa sugestão para o Ministério da Educação. Para o Ministério da Educação. Mandei. Mas é uma sugestão do quê, exatamente? É uma sugestão do seguinte, escrever como realmente se pronuncia. Escrever, tem uma escrita associada à pronúncia, no caso das palavras, né? Isso, na verdade, tu escreve como realmente tu pronuncia, e então quando tu lê ali o livro, então no começo dá um impacto, pensa que está tudo errado. Não, mas quando tu se acostuma com o texto, com a justificativa, tu vê que não é tão difícil assim. Em breve a gente pega o jeito. Então você teve essa ideia de fazer uma adequação da escrita à linguagem oral, digamos assim. Bom, um exemplo, né? Por exemplo, está na capa do livro, brasileira, né? Brasileira, o som de S tem o som de Z. Isso. Então, a tua proposta seria, então, por que não usar o Z no lugar do S? Isso, exatamente. E ali tem várias justificativas, né? Várias letras que
que perde a sua função, né, por não há necessidade. Entende? Isso me lembra um pouco o antigo PH, né? Por exemplo, filosofia era escrita com PH. Isso, exatamente. Metade do século XX aqui no Brasil. Tem o som DF, né? O PH tem som DF. PH com som DF. Farmácia com PH. Outro exemplo que me chamou a atenção que também foi o Q, né? Que você usa, em vez de colocar o Q e o U, que o U é mudo, então escrever o Q e o E, diretamente o Q e o E. Direto, o U perde, porque não aparece mesmo no som, né? Eu não sou... Mas foi uma ideia que a senhora teve, digamos assim, até uma ideia de certa forma criativa, até de certo ponto. Mas, então a senhora mandou a sugestão para o Ministério da Cultura, né? E essa sugestão, e aí depois qual foi o desenrolar da história? Eles acabaram aproveitando a minha ideia. Eles aproveitaram a minha ideia. Existe um site, até não tenho acessado, não sei como é que está. Eles criaram um site simplificando a ortografia. É o nome do site que eles criaram. E depois que, mais tarde, ali um tempo, eu vi que estava bombando esse projeto. Eles procuravam países que falam português e estavam criando vamos supor, uma comissão. Uma comissão, essa comissão já surgiu no Senado, né? E esta comissão estava assim, estavam trabalhando, estavam como é que eu vou dizer, estava bombando, o projeto estava tentando fazer as ordens, ordenar, digamos assim, para conseguir fazer um projeto. Eles estavam adquirindo, é lógico, corpo, né? Estavam adquirindo, estavam criando corpo, né? Na verdade, é uma polêmica, né? Uma polêmica, porque teria que mexer com tudo, mexer com todo o nosso português. Mas eu coloquei até uma sugestão no livro que não se mexeria no que já os alunos, por exemplo, colocar esse projeto na educação para quem entra no primeiro ano do ensino fundamental. Ia começar a escrever corretamente. Claro, teria que fazer um trabalho muito grande com o professorado, né? Mexer com ele, começar ali, não precisamos mexer, vamos lá, anular nossos livros, nossas bibliotecas, não é isso, né? Nós vamos recomeçar a nossa escrita. E daí ali que vem o sentido brasileira, o som de Z, vamos usar o Z. Sim. Entende? É uma ideia assim interessante, claro, né? Mas eu fico pensando assim, quando foi feita a última reforma ortográfica, a de 2012, né? Que muitos gramáticos, inclusive, a gente acaba lendo, né? A gente percebe que muitos gramáticos dizem que ela foi, inclusive, desnecessária, em grande parte desnecessária, sim, justamente porque tem toda essa perde muita... essa problemática de você modificar todo o sistema linguístico, né? Sim. Você acaba modificando a própria identidade ali da língua brasileira. Verdade. Então, qualquer coisinha que se mexe já dá todo um trabalho, dá um trabalho muito grande. E eu imagino que uma ideia como essa, né, seria... É extremamente radical, digamos assim, né? Exatamente. Mas não deixa de ser interessante no sentido de, pelo menos, filosófico, né? No sentido de você pensar sobre isso, né? O livro, inclusive, ele é bem... Eu achei ele um livro divertido, de certa forma, porque ele é bem didático, ele é bem curto, ele é bem direto, né? Ele traz as ideias apresentadas assim de uma maneira bem objetiva. É verdade. Eu até procuro não entregar para alunos, né? Para estudantes, isso aqui não é para vocês, né? Não é para vocês. É mais para os professores pensarem que de repente vai estar... Porque realmente se tu entrega para já está a internet aí, né? Já está a internet aí que a gente já escreve, né? Abrevia quase tudo, né? Então dá uma dificuldade tremenda para professores, né? Para corrigir uma redação de um aluno. Dizer, não, mas esse livro está correto, estou escrevendo conforme o som. Claro, a professora, você escreve de uma maneira, né, de acordo com a gramática normativa tradicional, né? Exato. Até para deixar bem claro que no programa sim, você usa a gramática normativa, né? É verdade. Gramática, né? É verdade. Ruvena, no próximo bloco, né, nós vamos conversar um pouquinho então sobre as suas metas enquanto presidenta, né, nova Muito presidente bem. da Academia Passo Fluminense de Letras. Certo. Voltamos em seguida. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um
Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da PAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou entrevistando aqui a nova presidenta da Academia Passo Fundense de Letras, a nossa querida Rovena. Rovena, você tem um outro livro aqui que se chama Rovérbios. Por que Rovérbios? É uma palavra que eu inventei também, né? Criei também, né? Como mãe de natureza, né? E, na verdade, seriam os meus provérbios. Esse é o resultado de um cálculo não matemático, né? Mas Rovena mais provérbios seriam os meus provérbios. Rovena mais provérbios. Ali eu juntei todos o que eu tinha escrito de vários arquivos guardados, né? De uma frase, de um texto, de uma poesia, juntei de muitos anos e fiz o livro Rovérbios. E então ele tem muitos pensamentos aí, coisas assim da minha autoria, né? Então são os meus provérbios, é o meu pensamento, as minhas conclusões, as minhas frases, enfim, surgiu a palavra provérbios. Você senta para escrever ou são coisas que vêm cotidianamente, que passam propriamente e aí você... Para o escritor, eu acho que é assim. Não, mas no caso dos rovérbios. Na verdade, é assim, o escritor, a gente está aí, uma dona de casa está lavando uma louça, né, e surge um pensamento. Eu tenho que parar e escrever logo, em breve, escrever e guardar. Senão, se eu não guardar, depois foge a ideia, né? Então, assim que surgiu, guardei muito tempo, ali, depois do último livro, eu continuei, parei um tempo de escrever livros, de editar livros, mas eu fiquei escrevendo e guardando pensamentos, frases e tal. E assim que um dia, não, eu vou juntar, vou compilar essas ideias aí e vai surgir um livro, daí que surgiu o livro Provérbios. Mas a maioria deles foram vindo então de inspirações, assim, né? Exato. Tu tá andando na rua, né? E surge a ideia, tu tem que anotar em breve, porque você não foge também. Você não foge. Teu processo, então, tu não é uma escritora que tu senta para escrever, digamos assim? Muitas vezes, sim. Às vezes eu vou escrever uma poesia, eu tenho que aprontar aquela poesia, mas não que ela fique totalmente concluída, né? Muitas vezes não, mas tu está andando e não, tem que acrescentar tal, ou tirar tal ideia, né? E, no caso, você está escrevendo algum livro nesse momento? No momento não estou escrevendo livro, mas também com o mesmo sentido desse livro aí. Está sempre tendo dias atrás, em ebulição, né? Surge uma ideia, algo, eu coloco numa pasta. Aquela pasta lá é para um dia selecionar. É, né? A gaveta que antigamente os escritores usavam, né? Antigamente os caras escreviam, botavam na gaveta. Eu sou do tempo da caneta e do papel, né? Então... Mas sabe que às vezes eu fico me perguntando assim, quanto deve ser louco, né? Porque, por exemplo, eu tenho os meus alunos hoje em dia, quando eles me vêm digitando ao computador, eles ficam impressionados porque eu digito muito rápido, né? Sim. E eu digito muito rápido porque eu fiz curso de datilografia. Porque quando eu comecei a escrever, era ainda máquina de escrever, né? Não era computador. Só muito tempo depois que eu vim ter um computador, né? Tinha uma máquina de escrever em casa, isso dos anos 90. E era uma máquina pesadíssima, então eu aprendi a escrever forçando os dedos. Não, o teclado para ti é muito leve, né? Isso, exatamente. Né? Tanto que eu né? E falta no teclado aquele som, né? Que tinha na máquina de escrever. Tec. E aí, eu fico pensando assim, às vezes, o quanto é meio louco isso, né? Que uma pessoa que tenha mais idade do que eu, como é o seu caso, que aprendeu a escrever à mão, a máquina de escrever, passou
para o teclado, e depois agora está tendo que passar também para o celular, né? Sim, é verdade. É toda uma modificação que tu teve que passar ao longo de todos esses tempos, assim. É verdade. E, Pode continuar. e quando você conseguiu, tu escreve no computador ou tu escreve à mão? Não, eu escrevo à mão. Eu tenho que pôr a minha ideia no papel e depois eu vou passar para o computador quando não esteja quase tudo pronto, no caso. Aí você mesmo digita ou pede para alguém digitar? Não, eu digito. Esses básicos da tecnologia eu aprendi, né? Com surge dificuldade de apelar para os novos, né? Os universitários. Tá certo. E outro livro que a senhora tem publicado também é a Igreja Quadrangular. Isso é a igreja que eu congrego, né? É a igreja... então eu resolvi pensar, mas um dos dons que Deus me deu, né, que foi a escrita, eu tenho que também fazer alguma coisa, uma honra para a minha igreja, né? E assim surgiu. Ele surgiu antes desse livro, foi o livro Quinta Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas aí eu achei que precisaria uma nova edição e em breve fiz esse aí. Esse livro aqui é um livro de testemunho, é um livro... É um livro, seria a história da igreja, desde quando ela foi fundada. Ela foi fundada em 1923, ela tem 100 anos, né? E então ela foi semeado, né, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Foi semeado pelo mundo afora. Então tem a fundação da igreja conta ali, até chegar na igreja na qual eu Mas a fundação da igreja, no caso, da organização de modo geral, não é? Isso, de modo geral. Não é especificamente de Passo Fundo, né? Não. É quando ela foi fundada lá nos Estados Unidos, né? Na Califórnia. E então desde lá, a fundadora, foi uma mulher também, por acaso, né? A Aimee sempre McPherson, foi fundada a igreja. E imagina a dificuldade que ela teve como mulher em fundar uma igreja, porque 100 anos atrás, né, imagina. Né? Ah, não, totalmente. E, aliás, isso a gente faz com que a gente volte para a pergunta inicial do programa. Como é que a senhora se sente sendo uma mulher assim à frente de uma instituição que tem mais de 8 décadas, aí, como é a Academia Passo Fundo? Realmente precisa fé e coragem, porque hoje a mulher já tem um espaço bem maior na sociedade, né? Mas mesmo assim não é muito fácil, né? Mas mesmo assim, então, cheguei, né? Eu sou a 7ª mulher você fez as contas, viu? Eu não sabia desse dado. Tu fez as contas. Eu não pensei fazer a história. Esta palavra eu aprendi ouvindo a nossa presidente que entrega no final do ano, né? A Marilise Brockstedt-Slash, né? Que é uma grande mulher que a sociedade de Passo Fundo tem. É um presente que Passo Fundo tem, esta mulher na sociedade, que ela veio a ser a nossa presidente. Eu brinco com ela que ela tem que assumir um cargo maior nesta cidade, porque ela tem um perfil, ela é uma qualificação... Bastante proativa, né? Muito, exatamente. Então, a academia, para nós, esta última gestão, foi elevada num patamar muito alto, porque ela, depois de uma pandemia também que se passou, né, ela elevou o nome da Academia Passo Fundense de Letras de uma forma que agora eu disse para ela, comentei com ela, me sinto bem à vontade, né, na frente das câmeras, falar nesse programa. Eu disse para ela, depois de uma Marilise, vinha uma Rovena para presidente, e ela disse, não, nós estamos aí para te ajudar. Eu conto com certeza com a nossa diretoria, com todas as coordenações de trabalho que temos ali né, inserida na nossa diretoria, que estão sempre envolvidos, trabalhando, mas os projetos que estão andando, são 12 projetos muito bem trabalhados, coordenados, entende? E isso aí que me encorajou a enfrentar esse desafio. A academia, ela tem toda ali, uma das renovações da academia também foram os novos acadêmicos que entraram nos últimos, justamente depois da pandemia, né? Foram porque uns 14. A pandemia parou tudo, parou também a própria academia. Não totalmente, claro, mas teve que se recolher somente o digital, né? E aí depois que passou esse período, nós tivemos ali o ingresso de vários
novos acadêmicos, trazendo aí todo um sangue novo. Então agora a gente está num momento assim que realmente tem todo um apoio ali, né? A gente viu isso na formatura de Identificando Talentos, né? Isso, exatamente. Gente nova, né? Futuros escritores, futuros acadêmicos nós temos ali, com São certeza. essas pessoas, a equipe que vão trabalhar, né? Com certeza. Agora continuar, né? Fazendo esse trabalho. Realmente eu preciso tem que ter fé, coragem, como eu citei, né? Porque nem todos vão ser Marilise, né? Nós somos Marilise, é lógico, mas eu quero dizer, ter o perfil da Marilise não é cada um tem a sua forma de governo, né? A sua forma de ação, né? Eu acredito que cada um tem, e assim como também tem as suas metas, né? Os seus projetos, como você falou, tem 12 projetos agora, né? 12 projetos andando, né? E ainda tem projetos para surgir, né? Já tem projetos, tem ideias surgindo nos acadêmicos, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, em breve, dentro da gestão, a gente vai vendo o que vai surgir, né? Então a gente vai tocando né? O desafio é diário, o desafio é diário por esses 2 anos, especialmente para a minha pessoa, me refiro, né? Mas eu conto, né? Reforço que os nossos assessores, posso dizer, né? Que a diretoria central, tem a Comissão de Contas e Patrimônio, tem os projetos, tem as coordenações, que é desde a biblioteca até a divulgação dos trabalhos, o social, o cultural, a infraestrutura, entende? Tudo é um trabalho que faz parte do dia a dia, e também acontece até improvisos, tem coisas imprevistas que acontecem no dia a dia, não parece, que a gente tem que resolver, com certeza. Um desejo, assim, para a sua presidência, esses 2 anos? Em primeiro lugar, pensei de início, quando meu nome foi cogitado para ser presidente, em primeiro lugar, o desafio de manter em pé os trabalhos que estão andando. Os 12 projetos? Primeiro, todos os 12 projetos, o nome da academia não tem que manter, eu tenho que segurar a peteca, é a primeira alternativa. Agora, projetos, eu acho que é cedo, estão muito verdes para a gente falar. Né? De outros projetos. Quem sabe daqui 1 ano, daqui 2 anos, já teremos outro tipo de programa. Por enquanto, eu estou chegando, né? Dia 15 de dezembro acontece a posse da nova diretoria. Eu estou chegando. Então, os projetos que a gente pode ter em mente, eu acho que estão muito verdes, entende? Para a gente lançar, entende? Nós temos que ter certeza, né? E um apoio concreto da diretoria, com certeza que a gente tem. Eu sinto bastante ânimo, bastante coragem da nossa diretoria, que passam para a gente esta coragem. Então, se não fosse assim, sozinha ninguém faz nada, né? Com certeza, né? Dia 15 de dezembro, então, é a sua posse, a posse da nova diretoria, e é também o encerramento do ano acadêmico da Academia Passo Fundo de Letras, se não me engano, exato. Isso? O convite está chegando aí pelas redes sociais, né? E é o encerramento do ano acadêmico, é a posse da nova diretoria, e tem homenagens também, temos homenagens ali para amigos da academia, né, amigos da Peletras, né, e a menção honrosa Antonino Xavier de Oliveira, faz parte, essas condecorações, faz parte, né? da pauta deste encerramento do ano acadêmico. Então, dia 15 de dezembro, fica já o convite, vai ser uma cerimônia à noite, né, para o pessoal participar. À noite. É aberta ao público, né? Aberta ao Quem público. quiser prestigiar, né? Queremos encher aquela casa lá, né? Já fica o convite, então, para todos que quiserem aí participar. Rovena, o papo está bom, né? Nós temos que ir encerrando. E assim, eu desejo, né, uma boa presidência aí ao longo desses 2 anos que virão pela frente, com muitos projetos, muitas realizações. Agradeço a sua presença aqui no programa hoje e convido aí o pessoal a nos acompanhar, né, semana que vem no próximo programa. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.